Boa tarde. Olá, aula de ensino religioso. Bom, nós vamos começar lembrando da aula passada, né? Mas antes eu queria agradecer às mães, os alunos que responderam, que interagiram, que mandaram resposta, fotografaram, mandaram respostazinha no meu privado. E foram muitos, hein? Obrigada a vocês terem correspondido à nossa tarefa. Foi muito bom, muito legal. Então, vamos começar hoje conversando sobre o questionário anterior. Eu havia dito que na nossa próxima aula nós corrigiríamos no grupo, com todos. Então, vamos lá. A primeira questão era sobre definir religiões monoteístas. Define religiões monoteístas. São aquelas que adoram ou acreditam em um só Deus. A segunda questão, faça a diferença entre religião monoteísta e politeísta. A monoteísta é aqueles que acreditam em um só Deus. As politeístas são aquelas que acreditam em vários deuses. Tá aí a diferença, é a resposta da segunda questão. A terceira questão é dê um exemplo de religião monoteísta e outra politeísta. A da monoteísta, o cristianismo, né, é uma religião monoteísta, o cristianismo. E uma outra, professora, a politeísta, a Umbanda. A Umbanda é um exemplo de religião politeísta, é uma religião bem conhecida dos brasileiros, né? Tem muitos brasileiros umbandistas, e que eles têm os orixás como divindade, então é considerado uma religião politeísta. A quarta questão é qual a religião da qual se originou todas as outras monoteístas, as outras três monoteístas. Foi o judaísmo. Gente, antes do judaísmo, todas as outras religiões eram politeístas, desde o início da história da humanidade. Quando a história da humanidade começou, com Homo erectus, começou também a história das religiões, e as religiões politeístas, porque todas elas acreditavam em vários deuses, os elementos da natureza e vários, até em homens que eram deuses ou semideuses. Então, todas elas. Só com a chegada do judaísmo, né, ou a revelação de Abraão, de que existia um só Deus, foi que começou as religiões monoteístas, tá? Isso aí a gente está revisando. Bom, a quinta e última questão é... Antes do judaísmo, todas as religiões eram o quê? Já até respondi. Politeísta. Todas as religiões, antes do judaísmo, era politeísta. Ok? E qual é o nosso conteúdo de hoje? Nós vamos começar por aquela religião que é a maior de todas em número de seguidores. Se você jogar no Google perguntando qual a maior religião monoteísta ou qual a maior religião em número de seguidores do mundo, você vai obter lá a resposta: cristianismo. O cristianismo tem mais de 2 bilhões de adeptos no mundo, né? O mundo tem 7 bilhões. Então, mais de 2 bilhões são seguidores do cristianismo, certo? Então, essa é a maior religião. E é ela que nós vamos começar a trabalhar. Professora, mas o cristianismo é apenas a religião católica? Claro que não. O cristianismo está dividido em 3 grandes igrejas, em três grandes divisões, né? É o cristianismo católico, o cristianismo evangélico e a igreja ortodoxa, o cristianismo ortodoxo. Vamos ver separadamente cada uma delas. Nós vamos começar com a igreja católica, porque é a maior das 3 igrejas, né? E, é claro, não esquecendo dos cristãos evangélicos e dos cristãos ortodoxos. A professora nunca ouviu falar em cristão ortodoxo. Bom, o Brasil tem igreja do cristianismo ortodoxo. Porém, ela é muito mais conhecida na Europa, né? A Inglaterra, por exemplo, foi onde originou-se o cristianismo ortodoxo. Acho que o professor de História já conversou um pouco com vocês sobre isso. Se não conversou, é um dos conteúdos de História, né? Porque foi fundada por um rei da Inglaterra, o cristianismo ortodoxo. Só que ele existe e ele tem um grande número de seguidores, tá certo?
Mas como é que eu posso dizer que essas 3 igrejas são cristãs? Né? Por que cristãs? Porque segue as orientações de Jesus Cristo. Mas como é que eles seguem as orientações de Jesus Cristo? Seguindo um único livro. Por isso é que a gente reúne essas 3 igrejas como monoteísta, porque todas elas seguem o mesmo livro. Que livro é esse? Vocês podem me dizer? Claro que é a Bíblia. Então, os cristãos católicos, eles têm como registro e eles seguem, ou, né? A gente pode não seguir, mas tem a orientação por escrito do livro sagrado, que é a Bíblia. Os cristãos evangélicos, o livro sagrado também é a Bíblia. E os cristãos ortodoxos também é a Bíblia. Então, essas 3 grandes igrejas têm como referência, né? Além, claro, elas são chamadas cristãs, porque são seguidores de Jesus Cristo, e tem como base um livro sagrado chamado Bíblia, né? Então, a Bíblia é a base, é o livro sagrado dessas 3 grandes religiões. Dando continuidade, vamos exemplificar a maior religião politeísta, que é o hinduísmo. O hinduísmo, em número de seguidores, ela é a maior religião politeísta do mundo, praticada na Índia e vários outros países. Mas se também você abrir o Google, você também vai ver que a maior religião politeísta do mundo é o hinduísmo, né? A Índia, toda ela os habitantes, raríssimas exceções, são praticantes do hinduísmo, ok? E o livro sagrado do hinduísmo é o Vedas, né? Então, todas as outras religiões de tradição escrita, elas são tradicionalmente, tem algo escrito, nós veremos posteriormente. Vamos ficar primeiro buscando as monoteístas e as politeístas, né? Todas elas revelando o livro sagrado. Já vimos que o livro sagrado do cristianismo é Bíblia. Do islamismo, ao Corão. Do judaísmo, a Torá. Né? A Torá porque é a lei, é chamada assim, a Torá. Bom, gente, eu vou passar uma atividade pequena de 3 questõezinhas para a gente responder. Vocês vão me responder na próxima aula. E podem ler, tá logo abaixo da nossa fala, o questionário. Agora eu vou me despedir de vocês, agradecendo a participação de todos. Tchau, até a próxima aula.